Hoje o Inspiração abre um espaço profundo e sensível, o corpo da mulher como portal da consciência. Neste encontro vamos atravessar fases, ciclos e despertares que habitam o nosso feminino. Uma ginecologista nos conduz pelo climatério e pela sabedoria do tempo do corpo. Uma especialista em reprodução humana traz a luz da fertilidade, as escolhas e o futuro. Uma terapeuta integrativa nos guia em um momento de cura e reconexão com o sagrado feminino. E a nossa artista misteriosa de hoje nos lembra que sentir também é consciência. Que este encontro seja um chamado para ouvir o corpo, honrar a própria história e despertar a essência de ser mulher. O climatério e a menopausa são fases naturais da vida da mulher que exigem informação, escuta e compreensão, livres de tabu e silêncios. Agora, a nossa conversa é sobre saúde, autoconhecimento e as transformações do corpo feminino a partir de uma perspectiva mais integrativa e humana. E quem nos ajuda com essas dúvidas é a doutora Larisa Still, médica ginecologista e obstetra, com quase 30 anos de formação e 26 anos de atuação em São José dos Campos. Muito bem-vinda, doutora, ao Inspiração. Olá, obrigada, Priscila, por esse convite, por estar aqui. E eu vou bater esse papo, que na verdade é quase um aconselhamento para mim também, né? Que já estou ali naquele processo de transição, né? E mulheres que estão aí no processo 40 a mais. É o momento agora da gente tirar todas as nossas dúvidas. Doutora, para a gente começar, climatério e menopausa, o que realmente muda no corpo da mulher? Na realidade, o climatério e a menopausa é uma fase da vida da mulher, assim como a menina na época da menarca, da puberdade. Uhum. Então, quando a gente olha para a menina, a gente vê que existe uma grande mudança, tanto no corpo físico, como a nível anímico, psíquico. E isso também vai acontecer com a mulher nessa fase de transição da vida. Tá, e como que a gente enxerga a menopausa como um portal da consciência? Esse é o grande mistério da vida humana, né? Porque o que acontece? A gente tem, quando a gente olha a biografia humana, a gente vê o desenvolvimento a partir de 3 fases muito importantes, que é a fase que vai dos 0 aos 21 anos, que é um desenvolvimento onde eu preciso do meio, da família, da escola, para eu me desenvolver como um ser humano. Uhum. Depois eu entro no portal dos 21 aos 42 anos, que é onde acontece o desenvolvimento da alma, o desenvolvimento psíquico das emoções, onde ali o desafio é a luta, é a conquista do meu lugar no mundo. E eu entro então no portal dos 42 anos, que vai dos 42 aos 63, que é o portal do desenvolvimento espiritual, que é o portal da consciência. Então, peraí, repete aí qual que é o período, 42 aos 63 anos. Lá, que é o público aqui que a gente está querendo trazer clareza, né? Então, o que acontece nessa fase da vida? O que acontece quando a gente vê o ser humano de uma maneira integrada, né? Não apenas o aspecto físico, mas o aspecto anímico espiritual. Uhum. Todas as forças que constituem a nossa corporalidade física, elas atuam no corpo e agora elas começam a se desprender, se libertar para ser alimentada pela alma, nutrir a alma, a consciência humana. Então, imagina que em torno dos 45 anos, as forças que estavam no polo reprodutor, metabólico, que ali tem uma grande força criativa de gerar uma vida, elas se libertam desse aspecto mais físico, de que eu trago um espiritual para a Terra através de uma vida humana, para trazer o espiritual para a Terra através da minha consciência, através da minha ação no mundo. Então, é isso que a menopausa traz, porque o que é o climatério e a menopausa? O climatério é essa transição da vida fértil para a vida não fértil, em termos físicos, mas é a transição dessa vida fértil que era no físico, agora a nível anímico,
a nível de atuação. Mas a nível para de expansão isso, mesmo da consciência. Exatamente, mas para que isso aconteça, a mulher, ela precisa ter uma escuta interna. Escuta da sua própria essência, do seu próprio coração. E é por isso que tem inspiração, para a gente trazer esse processo de autoconhecimento, porque não tem outro caminho, né, doutora? E é isso mesmo, é inspiração. A ação, né? A ação é mais importante do que você se inspirar. E deixa eu perguntar uma coisa, quando a gente fala de climatério, menopausa, às vezes a gente só se atém há uns reflexos que são comuns a gente ver entre as mulheres, aquela coisa do calor. Então, não se atém só a isso, né? O que mais a gente consegue trazer de característica para tentar entender se eu estou passando por esse processo ou não? Então, na alma da mulher nasce uma certa inquietação quando ela se depara. E isso por quê? Isso porque está havendo uma mudança. E essa mudança, muitas vezes a mulher, até essa fase da vida, ela abriu mão de si mesma. Então, vem ao climatério com vários sintomas, que são os fogachos, são a insônia. Muitas vezes o fogacho leva à insônia. Muitas vezes, quando eu estou muito distante de mim mesma, quando muitas vezes ao longo da vida eu assumi papéis, eu deixei de olhar para mim, para me colocar a serviço do outro, e eu percebo nesse momento, é como se eu caísse na real, o quanto que eu abri mão de mim. E isso geralmente coincide com a saída dos filhos de casa. Ou seja, as mudanças físicas reverberam no nosso conceito mental, emocional, espiritual. Vai tudo caminhando para um outro lugar, porque é o momento do portal mesmo, de ir para um novo ciclo. Exatamente. E toda essa mudança, toda essa desestabilidade na realidade, vem fazer com que a mulher entre num processo reflexivo. E nasce a pergunta, o que eu quero fazer da minha vida daqui para frente? Eu realmente, até aqui, as minhas escolhas foram autênticas? Elas realmente têm a ver comigo mesmo? O que eu posso mudar? Sim. Até às vezes o trabalho, a maneira como eu atuo no meu trabalho. Será que é dessa maneira mesmo que eu quero continuar atuando? Ou será que dá para eu fazer diferente? E isso é importante que se movimente. Porque é o movimento que vai trazer a saúde e que vai trazer a cura e esse encontro da mulher consigo mesma. Se escutar, hoje, né? E hoje a gente tem um grande problema, que existe um domínio que é realizado a partir do medo. E o quanto que a gente tem que tomar cuidado com isso. E por isso que essa fase é importante a gente olhar com os olhos bem abertos, porque é uma fase de vida, é uma fase linda, é uma fase de grande oportunidade. Sim. Só que a gente vive também um etarismo, esse desrespeito com o processo do envelhecer. As pessoas têm medo de falar a própria idade, como se isso fosse uma coisa ruim. Sim. Mas não, na realidade aqui há a oportunidade de todas as minhas vivências, todas as minhas experiências agora serem transmutadas na minha ação no mundo, a partir da minha sabedoria. Esse setênio, que vai dos 42 aos 63, é o setênio do tornar-se sábio, de trazer a sabedoria para o mundo. Até porque essa é a melhor fase, né? Porque ela vem embasada de todas as nossas experiências vividas, né? E são elas que nos trouxeram a maturidade para tomar novas decisões que levam para um lugar de mais leveza, né, doutora? Isso. E você trabalha com a ginecologia natural, né, integrativa. E o que você propõe através dessas ferramentas, né, dessa nova abordagem, né, que eu não sei se é nova, se é antiga, se as mulheres estão adotando isso, para trazer essa fase com mais consciência, com mais leveza? Primeiro, essa percepção do que é esse processo. E depois, existem muitas coisas. A ginecologia natural é uma ginecologia ancestral, né? Os conhecimentos vêm dos indígenas. Sim. Então, são coisas naturais que a gente utiliza para ajudar a mulher nesse processo. A integrativa, aí a gente também abre um leque. Eu tenho a formação na medicina antroposófica, que é essa medicina que vê o ser humano corpo, alma e espírito. Então, eu tenho toda essa visão desse processo
humano na biografia humana. E aí tem o outro ramo da integrativa que vê mais os aspectos bioquímicos. Então, é preciso fazer essa junção. Sim, então, eu tenho uma ampliação do conhecimento e não fico restrito em apenas um ponto, que eu vejo assim como um grande erro, ver apenas as deficiências. Existe uma mudança, que é a mudança hormonal. O ciclo endócrino, ele vai se transformar. Nós vamos ter diminuição de alguns hormônios, como o estradiol, como a progesterona, a própria testosterona. Então, eu preciso olhar para isso, como isso afeta a mulher e por que isso afeta. E aí, a importância da gente já pensar nesse processo do envelhecer desde os 35 anos, né? Porque aos 35 anos, de fato, começa a haver uma alteração. As nossas forças vitais, as nossas forças de vida, elas começam a diminuir, a haver um desgaste. E doutora, fala para mim uma coisa, você falou muito desse cuidado já precocemente, né? A partir dos 35 anos. Então, qual tomada de decisão essa mulher precisa ter já a partir dos 35 anos? A principal coisa é olhar como ela lida com o próprio ritmo de vida, com as suas escolhas. E então respeitar o ritmo do sono. Né? Hoje a gente sabe que quando a pessoa dorme muito tarde, ela entra num processo inflamatório do corpo, com diminuição de hormônios e neurotransmissores que são importantes. Então, isso é um aspecto que precisa ser olhado. E mulheres que trabalham à noite, elas precisam fazer alguma suplementação, às vezes com a metionina, porque a melatonina, porque ocorre um déficit de melatonina. E isso vai mudar, isso vai levar o corpo da mulher a um processo inflamatório crônico que vai fazer, muitas vezes, até que a insuficiência ovariana prematura aconteça, que aí não é um climatério, uma menopausa normal, é uma doença. Então, olhar para o ritmo, prática de atividades físicas, por exemplo, a importância de se expor à luz solar pelo menos 15 minutos por dia, porque a luz solar também vai ativar a produção da melatonina. Sim. Então, a prática de atividade física, principalmente no período da manhã, que é onde a gente tem um nível de cortisol aumentado, que leva a um aumento do nível de testosterona e faz então que a gente desenvolva mais força muscular. Então, assim, são várias coisinhas. E o aspecto alimentar, né? Porque, infelizmente, a nossa alimentação, ela é muito prejudicial, que é a base de açúcar, a base de alimentos ultraprocessados, justamente por conta do aceleramento, né, doutora? Exatamente, por conta do processo inflamatório. Certo. Esse processo inflamatório é que vai desencadear a resistência, um aumento de insulina, resistência à insulina e uma inflamação generalizada no nosso corpo. Então não dá para a gente pensar em cuidar da nossa saúde só quando a gente chegar lá no climatério, a gente já tem que cuidar hoje, né? Então, se você não tem cuidado, corre atrás do prejuízo e vai cuidar. Inclusive, a gente tem um programa que falou mais foco nisso, sobre a ginecologia natural, que é os ciclos naturais. Volta lá, quase um ano atrás, vocês vão achar. Só para a gente fechar agora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da reposição hormonal, né? Que todo mundo fala muito, toda mulher precisa de reposição hormonal, para trazer um pouquinho mais de clareza. Na realidade, não. Hoje, o último consenso da Sociedade de Climatério e Menopausa indica reposição hormonal para pacientes em menopausa precoce ou insuficiência ovariana prematura, que é a menopausa antes dos 45 anos. Aí sim, porque a gente sabe que essas pacientes têm um risco maior de doença cardiometabólicas. Agora, a outra recomendação da sociedade é em mulheres com menopausa após os 45, com sintomas exacerbados da menopausa, que são esses que a gente conversou aqui um pouquinho. Mas, dentro da medicina, da ginecologia natural, da ginecologia integrativa, da medicina antroposófica, a gente tem um leque de outras terapias que podem ser realizadas e que você melhora esses sintomas. Muito obrigada, doutora. Foi ótimo o nosso bate-papo, que possa ter trazido mais clareza para as mulheres, não só no conceito do cuidado com o corpo físico, mas mental e espiritual, né? Que foi isso que a gente
fala muito aqui sobre integrar todos esses conhecimentos para que a gente possa viver, né, uma menopausa melhor e não temer ela quando ela chegar. Exatamente, essa é a dica. Não temam, não tenham medo, porque na realidade a menopausa, o climatério é uma grande oportunidade de transformação e de conexão consigo mesma. Vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco vamos conversar com a doutora Laís Cantanhede, médica ginecologista e especialista em reprodução humana. E tem um spoiler aí para vocês, a nossa artista misteriosa está criando uma arte linda em ponto cruz. A gente volta já já. Agora recebemos aqui no Inspiração a doutora Laís, médica, ginecologista, especialista em reprodução humana. Ela traz um olhar que une ciência e sensibilidade, compreendendo o corpo da mulher como um verdadeiro portal de criação e consciência. Nesse encontro vamos falar sobre o corpo não apenas como biologia, mas como expressão profunda da vida, da fertilidade e da conexão entre emoções e existência. Muito bem-vinda, doutora! Obrigada pelo convite, Pri, muito satisfeita. E olha que coisa mais linda, gente, ela está esperando um bebezinho de 8 meses, é o? Miguel. Miguel, olha, então a gente não está só com a doutora Laís, estamos aqui com uma participação especial. E doutora, quando a mulher deve começar a olhar para a sua fertilidade? Então, a fertilidade, ela deve vir à tona, né? Se a mulher pretende engravidar, né, muito jovem, então a gente faz uns exames pré-gestacionais, mas se você já chegou ali na faixa de 30 e 35 anos, que é onde a fertilidade começa a apresentar sinais de queda, é importante a gente começar a investigar. Certo. E ter informação sobre a fertilidade não é ter uma sentença, não precisa ter medo para saber. Isso aí é uma questão de planejamento, né? Então a gente ter consciência do que está acontecendo no nosso corpo pode nos ajudar a planejar isso, mesmo que seja lá na frente. Lá na frente, é. Idade biológica, o que é mito e o que é verdade para engravidar? Desde que você não tenha nenhum histórico, por exemplo, de câncer ou de menopausa precoce na família, o ideal é a gente começar a investigar mesmo a partir de 30 anos, onde a gente apresenta uma queda aí da fertilidade. A partir dos 35, essa queda ela fica como se fosse mais intensa, né? Então, a gente tem um impacto maior na reserva ovariana das mulheres, mesmo as mulheres saudáveis. Então, é importante que entre 30 e 35 anos, você faça uma consulta ginecológica mais voltada a entender se você tem algum fator de risco e também para entender como é que está a sua reserva ovariana, mesmo que você queira postergar a maternidade. Então, a pessoa, vamos supor, tem 40 anos e resolveu que quer ter uma nova gestação. O primeiro passo é ir até uma gineco e fazer os exames para saber se ela tem hoje a saúde uterina, para poder realmente preservar tanto a saúde dela como do bebê. Como seria o procedimento? Eu sempre falo, né? A melhor idade é a idade que você desejar a maternidade. Então, assim, para a maternidade não tem idade hoje. O útero, ele não fica velho. Então, se você tem 40, 45, 50 anos, você pode gestar. A questão é, será que eu consigo gestar com os meus óvulos? A questão é que os óvulos, eles são feitos, fabricados, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe. Então, ele é compatível com a sua idade, ele sofreu todos os intempéries que você passou ao longo da vida, desde... a gente tem contato hoje com o ar mais tóxico, com a alimentação, então tudo isso interfere nesses óvulos. Então, se tem um óvulo de 40 anos, além de ter menos, né, um número menor de óvulos, a gente também tem um óvulo com mais desgaste, digamos assim. Então, você pode engravidar aos 40 anos, como a gente vê, que hoje mudou, né, na situação. Porque a gente vê muito mulheres com mais de 40 anos engravidando, né? Isso, então mudou. A gente hoje tem mais mulheres acima de 35 anos engravidando do que adolescentes. Então, mudou um panorama social, certo? Não é que você não pode engravidar, mas é importante entender. Você nunca tentou. E se você tiver alguma dificuldade, será que a gente vai ter óvulos
próprios, seus, para engravidar, o útero não vai ficar velho, entendeu? Então, é importante passar por essa consulta e entender e não falar que é só relaxar, tomar uma tacinha de vinho, né? E demorar 1 ano para engravidar aos 40. Sim, não ficar esperando na sorte, né? Exatamente. Realmente tomar as providências. Para quem o congelamento de óvulos é indicado? O congelamento de óvulos, ele é indicado para qualquer mulher que não sabe se quer ser mãe, se tem dúvida sobre a maternidade, se quer postergar, seja por um momento profissional, seja porque ainda não encontrou o relacionamento. O que a gente consegue, eu falo sempre que a gente tira uma foto da atual saúde daquela mulher. Então, assim, quando eu congelo mais jovem, os meus óvulos de 34, 35 anos, eu consigo parar a atividade biológica dele no congelamento. Quando a gente fala, eu comparo até com procedimentos estéticos, a gente pode, na dermatologista, fazer preenchimentos, bioestimuladores, a gente deixa aquela pele mais bonita, né? Então, a mulher que se cuida, o óvulo pode parecer mais bonito, mas a gente não consegue retardar o envelhecimento celular. Então, mesmo as células da pele, elas não retardam o envelhecimento, elas melhoram. Então, você manter uma boa qualidade alimentar, atividade física, você consegue deixar com que essas células, dentro daquele tempo, sejam mais saudáveis possíveis. Mas ela passou pelo envelhecimento celular. Então, quanto antes você congelar, melhor. Depois, se você vai usar o óvulo ou não, lembrar que o óvulo é célula. Então, se você não quiser usar, você pode simplesmente descartar, são células apenas, mas você amplia suas possibilidades, te dá autonomia. Muito bom. E a gente tem muita questão de falsas informações, né? Fake news. Fala pra gente, quais erros de informações sobre fertilidade você mais vê? Eu acho que um primeiro deles é o que eu já conversei aqui, né? Já citei. Falar que é só relaxar, que o estresse, né? Você querer muito, isso diminui a fertilidade, isso é uma mentira, né? A gente tem estudos provando que mesmo com cortisol alto, estresse, depressão, isso não impacta na fertilidade. Falar também que a causa, né? E é o que infelizmente na nossa sociedade a gente vê, a causa sempre feminina, então sempre a mulher que tem que ir atrás. A gente sabe que 40% das causas de infertilidade são de origem masculina. Então, é o casal, a fertilidade não pertence só à mulher, ela pertence ao casal. Sim. Então, é importante que o casal vá investigar também. E eu acho que, por último, assim, para fechar, a gente fala muito sobre o hormônio antimuleriano, né? Algumas mulheres já sabem sobre isso, e elas vêm assim, ai, doutora, meu antimuleriano veio baixo, eu não vou conseguir engravidar. Antimuleriano é um exame que vê reserva ovariana, e ele pode definir condutas, se a gente tiver que fazer um tratamento, mas ele não fala sobre você ser infértil ou não infértil. Isso também é uma confusão que muita gente faz. Você está falando de exame, acho legal a gente pontuar quais exames ajudam a mulher a conhecer mais a sua fertilidade, né? Que foi o que você colocou, já deu essa correlação. Quer comentar sobre mais algum para trazer mais clareza? Então, a gente tem que fazer uma correlação, tanto com a saúde, então essa parte de anamnese que a gente tem dentro da medicina, que é a conversa quando você chega ao médico na consulta, dele perguntar sobre o seu histórico, histórico de saúde, histórico de cirurgia, e a gente complementa com exames, então o exame é sempre complementar. Então é importante entender como é que está, se você tem anemia, se você tem alteração da tireoide, se você está com as vitaminas em dia, se você faz o exame antimuleriano para ver reserva, e também um bom ultrassom que faz a contagem dos folículos, e a gente faz uma correlação de tudo isso para falar um pouquinho sobre a sua saúde reprodutiva. E, doutora, a mulher hoje ela assume muitos papéis, né? E isso acaba gerando uma demanda muito grande. Essa forma de conduzir o seu estilo de vida interfere na fertilidade ou não? Sim. Então, o que a gente tem provado, né? Que você manter um estilo de vida saudável, independente da idade, ou seja, dieta balanceada, atividade física, tem um impacto positivo na fertilidade em 15%. Então, você melhora a taxa de fertilidade e fecundação em 15%. Então, isso tem um impacto muito grande. E é uma coisa que, às vezes, a gente fala, parece que é pequeno, mas é muito maior que, às vezes, você tomar uma vitamina. Na vitamina, a gente não consegue provar. Mas, sim, a dieta e o compromisso com a saúde, né? Isso, sim, tem impacto positivo na fertilidade.
Apesar de nós estarmos cada vez mais buscando autoconhecimento, né, evoluindo nesse conceito, ou pelo menos indo nesse lugar dessa busca, a gente sabe que existe muita pressão sobre a maternidade, principalmente para aquelas mulheres hoje que estão solteiras, não estão num relacionamento efetivo. E como lidar hoje com essa pressão da maternidade? Porque, na verdade, muitas vezes a mulher quer, mas ainda o universo não conspirou, né? Ou ela ainda tem algo a trabalhar ainda para poder chegar nesse momento. Essa pressão da maternidade sempre houve, né, na nossa sociedade, e hoje ela é uma pressão silenciosa, mas ela existe sim, né? Então você está no relacionamento, você pode ter 20, 30, 40 anos, aí quando vem um filho. O que eu tento passar para as pacientes é que a gente entender que hoje a gente tem possibilidades. Então, tirar um pouquinho desse preconceito da gente, de repente, entender sobre a nossa fertilidade, porque a gente aprende como evitar a gravidez. A gente não aprende como engravidar, né? Digamos assim, do ponto de vista médico, de cuidados, né? Até educacional, né? Porque se você for ver na escola, a gente tem os cuidados lá, mas realmente não tem isso. É uma coisa que você colocou um alerta aí para a gente poder também estudar sobre isso, né? Buscar, né? Porque o ensino convencional não tem nos dado esse alimento, né? Ele só ensina como não engravidar. E a Sim. gente sempre fica com aquela ideia que, nossa, engravidar é tão fácil. Mas a gente sabe que por mês, a taxa de fertilidade da mulher, da chance dela engravidar, de fecundidade, desculpa, é de 20%. Então, a taxa acumulativa acaba aumentando. Então, assim, não é tão fácil engravidar e é importante você ter esse acompanhamento médico, esse entendimento. E a questão da pressão social, ela é silenciosa e quem tem que ter a consciência, né, se quer gestar, se quer ser mãe, é a mulher, é uma decisão da mulher. Então, não faça isso pela sociedade, pela família, pelo parceiro, né? Você tem a sua autonomia, e não ser mãe não quer dizer que você não é completa como mulher, né? Pelo contrário, isso não tira a sua feminilidade. E outra coisa, a gente até já teve um outro programa aqui, ó, a gente está vendo vários collabs aqui de programa já, porque se não chegou essa sua oportunidade, né, fez exame, diagnosticou que não é possível, a gente tem algo muito extraordinário que é a adoção, né? A gente tem um outro programa que fala sobre isso também. Então, a gente precisa realmente abrir a nossa mente para as possibilidades, né? Mas, doutora, resolvi que eu quero engravidar, né? Qual é o primeiro passo para eu poder... Quero procurar uma ajuda. Então, primeiro passo, geralmente a mulher já tem aquele médico, né? Que acompanhou a vida toda. Então, você pode ir ao seu ginecologista, independente da sua idade, fazer os exames de rotina ginecológica, eles são importantes, né? Principalmente se você deseja engravidar e está na faixa ali dos 40 anos. Faça a mamografia sim, vamos entender o que está acontecendo, né? Como é que está o seu organismo. E aí a gente tem os times, né? Exames todos bons? Então vamos ver. A paciente tem uma boa reserva ovariana, está ali entre seus 30, 35 até 37 anos. Quanto tempo eu tenho para engravidar? Né? Então, até os 35, 1 ano. Então, você menstruou de forma regular, tem relações de forma regular com o parceiro, a gente fala de ter relações pelo menos 2 vezes na semana, você pode fazer essa tentativa durante 1 ano. Deu 1 ano, não engravidou, vá procurar o especialista em reprodução humana. Então, ele é um ginecologista, mas ele estudou só a parte de reprodutiva do casal. Como eu falei, às vezes a gente acha que é com a gente, fica no ginecologista, e às vezes o problema também está com o parceiro. E é isso que é importante você falar, porque às vezes a mulher, ela toma a frente para resolver a situação e precisa olhar para o que isso é um trabalho em equipe, né? Isso. E aí fala, mas meus exames estão sempre normais, então não vou procurar o especialista. Procure especialista. Se você tem mais de 35 anos, 6 meses tentando com os exames normais do seu médico, tudo bem. Deu 6 meses, procure um especialista, porque a nossa reserva está diminuindo. E quando a gente tem 40, o meu conselho é vá ao especialista em reprodução humana. Tá, e o que a reprodução humana hoje já possibilita para a gente? A reprodução humana, ela possibilita tanto com que o casal que deseja engravidar, ele faça o processo de fertilização in vitro, que é um processo onde a gente coleta os óvulos, fertiliza no laboratório e forma o embriãozinho e coloca o embriãozinho já dentro do útero, né? E a gente tem taxas de sucesso de até 60% de gravidez. Então, hoje é o melhor tratamento para quem tem, às vezes, uma impossibilidade mais grave ou pequenos problemas, né?
que não conseguem engravidar ou até mesmo problemas genéticos. A gente tem a inseminação intrauterina, que é um tratamento um pouco menos complexo, mas que a gente prepara os espermatozoides e deposita já dentro do útero. A gente tem aquele namoro programado, coito programado, para as pacientes que não menstruam de forma regular. E a gente tem o congelamento de óvulos, né, a preservação da fertilidade para aquelas mulheres que não sabem se querem ter filhos, não encontraram um parceiro, estão no momento de carreira que ainda não decidiram se é o momento ou não, ou até para um segundo filho, como eu fiz, né? Então, eu tenho óvulos congelados, planejei minha gestação, engravidei de forma espontânea, mas como provavelmente o segundo vai vir depois dos 40, provavelmente eu tenho a possibilidade, eu tenho a autonomia de pegar os meus óvulos, fertilizá-los e ter uma fertilização in vitro. Muito bom. Então, o nosso alerta aqui é trazer essa clareza de todas as possibilidades para que você possa se programar para ter mais qualidade de vida para você, para o seu bebê, né? Sim. Doutora, muito obrigada. Para a gente fechar, se quiser deixar uma mensagem para as mulheres dentro desse assunto e que a gente possa inspirar elas a procurar sempre uma ajuda, né? Porque eu acho que o pior erro é a gente tentar fazer tudo sozinho, que a gente vai se frustrando, né? Eu acredito que informação, ela não tem que trazer medo. Muitas ficam com medo. Eu vou pesquisar sobre isso, e aí se eu não puder, informação tem que trazer autonomia, autoconhecimento, para você tome as decisões e não perca o time dessas decisões. Muito bom, muito obrigada. No próximo bloco, a gente vai conversar com a terapeuta Priscila Izawa. Vai ser um papo incrível sobre o sagrado feminino. Quem está quase na hora de revelar é o nosso artista misterioso também, hein? Eu quero dizer que a obra de arte de hoje já está quase pronta, então fica com a gente que a gente volta já já. No Desafio Inspiração de hoje, vamos falar sobre o corpo como espaço de consciência e autoconhecimento. A proposta é refletir sobre como a relação com o corpo, com a história pessoal e com as emoções podem influenciar processos de desenvolvimento e bem-estar. Para contribuir com a nossa conversa, recebemos Priscila, terapeuta que atua na área de desenvolvimento humano há mais de 10 anos. Muito bem-vinda, Pri. Obrigada pela oportunidade de falar ainda mais sobre o feminino ainda, né? Que já esteve aqui com a gente em outros momentos do Inspiração e nesse especial que a gente está fazendo do Mês da Mulher, eu não poderia deixar de trazer ela para a gente falar sobre o sagrado feminino, porque não é só as questões hormonais, biológicas que impedem a gente de também, quem sabe, ter um filho, né, gestar e tudo mais. Então, para a gente começar, o que significa viver o sagrado feminino? Na verdade, o sagrado feminino é um movimento, é uma filosofia que busca um equilíbrio. Hoje a gente vive numa sociedade que tem o masculino exacerbado, o masculino até tóxico, que faz mal para homens e mulheres. E ele é muito essa cultura que é muito objetiva, muito racional, muito focada na performance contínua. Então, quando a gente trabalha, a gente fala desse movimento, é porque tanto na natureza como no meu próprio corpo, eu tenho a energia masculina e feminina, eu tenho as duas forças. E esse resgate é tanto para homens e mulheres, porque aí a gente vai estar trazendo habilidades hoje que estão meio engavetadas, porque as pessoas não valorizam, até criticam. Então, é criatividade, sensibilidade, uma energia mais de cooperação do que de competição. E quando eu falo especificamente de mulher, aí mais ainda a gente tem esse cuidado de que a mulher, ela precisa perceber que ela é cíclica, que ela é conectada com a natureza, que ela é conectada com a lua, que todas essas questões, essas qualidades, que hoje ela faz um esforço para, às vezes, diminuir, para ela se adaptar ao patriarcado, pode estar impactando fisicamente, emocionalmente. Então, a gente é um movimento para que a gente perceba que a parte sensível, sensitiva, ela também é um tipo de inteligência. Pri, como as fases da vida da mulher impactam sua energia e emoções? Aquilo que eu te falei, a mulher ela não é linear, tá? Então, como ela é cíclica, a gente fala que o homem ele é um pouquinho mais flat. A mulher tem altos e baixos e pior, todo mês.
Então, às vezes ela não percebe isso, mas para ela gerenciar é diferente da energia do homem. E isso se reflete também na história da vida dela. Então, a gente tem a primeira fase, que é logo depois da menarca, da primeira menstruação, que é uma energia mais expansiva, de descobertas do novo. Passa depois pela fase da mulher, do arquétipo que a gente fala, que é o da mãe mesmo, que não é só a questão do gestar, mas a questão de realizar, de criar uma capacidade de ação muito grande, de relacionamento também. Dali é que a coisa vai mudando, porque ela está numa energia mais expansiva. Quando ela entra no início do processo da energia do climatério, ela vai focar essa energia mais para o interior de si. E aí, muitas não entendem essa transição, porque essa fase seria do arquétipo que a gente chama da mulher selvagem, da mulher feiticeira, de uma mulher mais inteira, porque a partir dali, ela não fica mais em função do outro, que ela não se adequa ao mundo de fora, porque ela já está numa fase que ela vai descobrindo quem ela é, e na medida do possível, ela vai se permitir ser mais autêntica, mais ela mesma. Mas é um processo que vem para dentro. Então, e depois dessa movimentação que é de muita transformação, por isso que a gente fala que é a energia da feiticeira, porque tem essa mudança toda, chega na mulher menopausada, que ela já tem uma sabedoria mais profunda, ela já tem uma conexão divina, ela está descansada, plena, porque fez todo esse movimento e desacelerou. Só que como é para dentro, muitas mulheres acham que ela perdeu força, que na menopausa ela ficou frágil, e ela não se permite viver essa mudança, essa transição de foco de energia, tá? Então, é uma energia em movimento, né? E a mulherada hoje, com esse lugar de liderança, tem perdido muito esse lugar, né, de ativar o sagrado feminino. Que dica que você traz para as mulheres hoje, né, na prática? O que fazer para poder ativar mais esse lado do sagrado feminino? Lembrando que não é feminilidade, né? Quando a gente fala de sagrado feminino, é totalmente diferente. Na verdade, não é um movimento místico, um movimento político, é muito mais esse equilíbrio de energia. Hoje, como as mulheres, principalmente as que estão no mercado de trabalho, estão na energia masculinizada, a gente faz um resgate para ela reaprender. Então, algumas dicas do dia a dia mesmo. Sim. Hoje, eu diria que pode ser assim, quem quiser começar hoje. Primeira coisa, contato com o seu ciclo menstrual. Para quem menstrua, tem aplicativo, tem mandala, tem diário, para você observar, porque isso está muito automático. Quem não menstrua por opção, pode fazer uma pausa, inclusive, para buscar esse olhar, tá? Porque tem gente que não menstrua a ponto de nem perceber que está menopausando. Porque você trava a menstruação, você não sabe se você está deixando de menstruar naturalmente. E para quem já é menopausado, a gente fala que é para conectar, inclusive, com as fases a partir da lua, né? Outra coisa que a gente sempre recomenda é trabalhar os outros sentidos. Então, a gente não tem os outros sentidos, que a gente está muito aqui no pensar. Então, eu vou descer para o sentir. É dançar, é cantar, mexer com natureza, até o cozinhar, exatamente. Sim. E ali, uma parte desse movimento, inclusive, a gente fala que é essa reconexão, esse despertar da criatividade. Trabalhos manuais, crochê, pintura, agora está na moda cerâmica, scrapbooking, tudo que tire daqui e vá para cá para eu viver a criatividade com estética. E uma dica importantíssima que a gente fala dessa mulherada que está acelerada é esse pausar, respirar, meditar, contemplar, conectar com a natureza, né? Muito bom. E que transformação você vê nas mulheres hoje que passam por esse processo, esse trabalho? A mulherada chega normalmente muito cansada, estafada até, né? Bem desgastada, desconectada. Tem uma mulherada que a gente fala assim, está se sentindo inadequada, insuficiente. Então, é uma sensação de falta. E o processo de transformação faz com que ela perceba que ela pode incluir mais coisas que ela estava fazendo. Inclusive, é cansativo abafar questões que você acha que não vão ser bem vistas, mas que você tem naturalmente aquilo aflorado. Então, a transformação permite que ela se sinta mais plena, mais segura, mais inteira, porque ela enxerga. Eu trabalho com talentos naturais, boa parte das mulheres, os talentos do topo, elas se entendem até como defeito. Então, ela ressignifica que aquilo
é positivo e aquela integração faz com que elas se sintam mais plenas. É bem restaurativo o processo, né? Muito bom. Então vamos trazer uma prática agora para você que está em casa, mulherada, para a gente fazer, para já ativar aqui esse sagrado feminino junto com a Pri, ok? Então, dá as orientações para a gente. Eu vou fazer aqui também, porque eu quero ativar o meu sagrado feminino. Essa meditação é uma meditação alinhada com a bênção do útero, que é um movimento de uma inglesa chamada Miranda Gray. E ela faz esse movimento justamente porque a gente volta a perceber o corpo, tá? Então, vou pedir que já colocaram a música. Pode. Vamos lá. Acho que tá... Não sei se está muito alto, mas tá bom. Vamos lá. Então, vamos respirar umas 3 vezes, profundamente. Você não precisa ser boa em visualização ou ser capaz de ver as imagens para fazer essa meditação. Esteja atento às suas emoções, ao interior e ao seu corpo. Talvez você sinta aquecimento ou pressão em seu útero, coração e mãos, mas são as energias que começam a fluir. Feche seus olhos e traga sua atenção para o seu corpo. Sinta seu peso sobre a cadeira, o peso dos seus braços no seu colo. Respire profundamente e sinta-se centrada, focada no seu interior. Traga a atenção para o seu útero. Veja, saiba, sinta ou imagine que o seu útero é como uma árvore com 2 ramos principais, com lindas folhas e frutos vermelhos, como joias nas extremidades. Sinta ou imagine que as raízes da árvore crescem, se aprofundando dentro da escuridão da terra, te conectando, te ancorando, te permitindo receber a energia dourada em seu útero. Sinta-se ancorada e equilibrada. Agora, permita que a imagem da sua árvore do útero cresça até que seus ramos da árvore se separem na altura de seu coração. Conforme você se conecta com essa imagem, veja ou sinta o centro do seu coração se abrir e a energia fluir descendo pelos braços até as suas mãos e dedos. Sinta a conexão de amor entre a terra, seu útero e seu coração. Relaxe, sinta-se forte, amorosa e empoderada. Ainda com atenção em seu coração, imagine-se olhando para cima, sentindo que os ramos da sua árvore continuam subindo para acolher uma lua cheia sobre a sua cabeça. A beleza da lua cheia te banha em uma luz pura, branco-prateada, que lava sua aura e sua pele. Então se abra para receber a luz da lua. Permita que ela entre através da sua coroa e preencha seu cérebro com luz. Relaxe um pouco mais e receba essa luz em seu coração. Relaxe mais ainda. Abra seu útero e permita que essa energia chegue a ele como uma bênção. Traga a sua atenção de volta ao seu centro do útero. Aprofunde suas raízes da árvore do útero dentro da terra. Tome uma respiração profunda, vai retornando, movimente os dedos dos pés, das mãos e quando se sentir confortável, sorria e abra seus olhos. Muito bem, eu adorei, mergulhei aqui, inclusive depois esse programa ele vai para o YouTube, então você salva depois o link para você fazer várias vezes, entrar no processo de ativação, maravilhoso. Né? Pega a lua cheia, hoje é lua cheia. Isso, para aproveitar e conectar. Então salva lá para toda a lua cheia que você está fazendo. Pri, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom e que a gente possa aí ajudar as mulheres a ativar o seu sagrado feminino, eu e todas vocês aí de casa. Para a gente ser completa, inteira. Completa.
E chegou a hora da gente revelar quem é a nossa artista misteriosa de hoje. Eva Adriana Fernandes Rocha é artesã em Ponto Cruz há 34 anos. Ela aprendeu essa técnica ainda criança com a mãe, lá em Minas Gerais. Mãe de 4 filhos e avó de 3 netos, encontrou nos bordados sustento, cura emocional e força para criar seus filhos como mãe solo. Hoje vive em São José dos Campos, participa de feiras, exposições e sonha em unir artesanato e gastronomia. Uma mulher que tece sua história com consciência e resiliência. Bem-vinda, Eva, ao nosso quadro Arte em Movimento. Obrigada, Priscila. Obrigada pelo convite. E Eva, fala para mim uma coisa. O Ponto Cruz, o que ele representa para você na sua vida? Olha, o Ponto Cruz, ele começou como uma ligação com a minha mãe, que eu aprendi com ela ali, poder ficar junto com ela, seguindo os passos. E ao longo do tempo eu tentei sair várias vezes para outras profissões. Só que eu sempre gostei muito e sempre tive esse vínculo afetivo. E aí, quando vieram os meus filhos, acabou sendo a minha forma de sustentar, de ficar ali com eles, de estar dentro de casa cuidando e fazendo meu trabalho, ganhando dinheiro com isso, né, para poder, na criação deles, para poder acompanhar de perto. Em algum momento, o bordado, ele foi processo de cura emocional para você? Ah, muitas vezes. Quando a gente não está satisfeita com as coisas que estão acontecendo, com os rumos que estão tomando, o bordado significa aquela volta para as raízes, aquela volta para casa. Você sempre tem um paninho ali com agulha. Hoje eu tenho muitos, meu marido até briga. Porque todo cantinho da casa tem um cestinho com agulha e um tecido. Inclusive no bloco anterior, né, a terapeuta ela deu essa dica pra gente que você se conectar, né, com atividades artesanais te conecta mais com a presença, traz aquela coisa do sagrado feminino. Então, realmente, né, o bordar, ele conecta a mulher com a sua essência, né? É muito assim, muito de avó, muito de mãe, sim, né? Sim. Muita gente chega nas feiras comigo e fala, nossa, minha avó fazia isso. E acaba sendo, inicialmente, quando você é jovem, você acha aquilo meio estranho, né? Ah, o fulano está falando que o meu trabalho é de vó. Mas não, agora para mim é como se fosse um elogio, que é um trabalho de vó. Porque você está se conectando com a sua mãe, né? Tem coisa mais preciosa? Uma conexão muito forte com a minha mãe, com meus antepassados, né? Que todo mundo fazia lá. Eu faço trabalho em tecido de tear, que foi uma coisa que eles fizeram, porque lá na minha cidade não achava tecido. Aí o que eles faziam? Plantavam o algodão, faziam o tecido. E hoje eu trabalho com esse tecido. Muito lindo. Aí acaba sendo uma conexão até com as mulheres da minha vida, né? Com as minhas ancestralidades. Isso. E qual foi a peça que você produziu que você mais gostou? Que você mais teve, talvez, conexão, né? Eu acho que eu tenho uma loja que chama Cantinho da Eva e ela surgiu quando a minha sobrinha nasceu. Que eu fui tia, já bem mais velha. E para mim, as coisinhas que eu fiz para ela, que a mãe dela guarda até hoje, foi as peças que mais me trouxeram emoção, de você ter que pensar ela grávida e eu fazendo as coisinhas dela com nome, pensando nela assim, quando ela nasceu. Porque tem uma conexão afetiva, né? Uma conexão afetiva muito grande com isso. E como é para você hoje participar das feiras, das exposições com a sua arte? É muito bom, porque você conhece muita gente, você convive num ambiente muito inspirador, aquelas outras mulheres, aquelas outras artesãos, que tudo está ali na luta, no dia a dia, que produz no meio de semana para expor no final de semana. Sim. Aquelas outras pessoas que têm que chegar em casa e fazer almoço, fazer janta, são pessoas como a gente. Todas nós, né, Eva? Então, aí você está pensando, você está aqui numa feira, você está com o telefone, dando instrução para casa, você está lá, tá gente ligando, onde está isso? Está aí. Acaba sendo um local que você se sente em casa, você se sente acolhido. O que você aprendeu sobre força feminina ao longo da sua trajetória? Principalmente você, né, que foi mãe solo e conseguiu aí, de alguma forma, sempre estar na presença, né? Que foi uma forma que você conseguiu de continuar fazendo aquilo que você gosta e também estar com seus filhos, né? Então, para mim, assim,
essa força, eu sou de uma família de mãe, avó e tias muito fortes. São pessoas assim que sempre trabalharam, sempre buscaram sustento. E eu, quando eu me vi grávida do meu primeiro filho com 19 anos, sem ter uma faculdade, tive que voltar para o Vale de Jequitinhonha, que a minha cidade tem 5.000, 6.000 habitantes. Você tem que se fortalecer muito, né? Porque tem muito preconceito, é uma cidade bem pequena, sem muitas expectativas. E aí você tem que ser mulher, você tem que ser mãe, você tem que lutar e o poder vem disso, vem de você estar perto da sua família, cuidando, porque eu sempre tive muito disso comigo, sempre de cuidar. Sim. Hoje em dia, meus filhos, meus netos, sobrinhos, afilhados, eu cuido da vida de todo mundo. Tem dia que eu ligo e falo, como tá e tal. Minha filha fala, nossa, eu que sou sua filha. Eu falo, não quero saber de você não, você já está criada. Agora é a minha neta. Aí acaba sendo isso, né? O poder de estar ali cuidando, acolhendo todo mundo. Ser a multitarefas, né? E tá sempre sem perder o olhar para você também, né? Ô Eva, vamos mostrar a obra que você fez aqui por inspiração, que a gente está curioso para ver. Olha que lindo! É uma toalha de banho bordada à mão. É um pedacinho de você que vai para cada lugar, né? Fala como que é a construção desse trabalho. Você traz aqui para a mente primeiro? Primeiro, você tem que eu faço gráfico, tem muito gráfico que é de internet, que já tem pronto, e outros você tem que fazer, igual o nome, eu joguei no computador e fiz o gráfico em ponto cruz. E aí você escolhe as cores. Ficou perfeito, né, gente? Ficou igualzinho, olha lá. Você escolhe as cores, você escolhe o tema, você pode escolher tudo. Aí você começa a fazer assim. Muito lindo. E que mensagem, então, você deixa para as mulheres que talvez estejam buscando se conectar com o seu feminino? Como que a sua arte, você acredita que pode ser contribuição para elas? Eu acho que sempre é uma hora de recomeçar. E todas as mulheres têm isso, né? Tem um bichinho do recomeço. E o ponto cruz, ele acolhe muito, ele é uma coisa muito inspiradora. Porque você representa através do seu trabalho o que você está sentindo na hora. Tem hora que você quer fazer um trabalho todo preto. Outro dia você não. Outro dia você faz girassol, você faz borboleta, você faz acaba expressando a sua emoção você ali você expressa o jeito de você ser. E no meu caso também eu expresso os sentimentos da cliente, né? Porque tem hora que tem uma cliente que chega e fala, não, hoje eu não queria uma coisa muito florida. Você tem que entrar dentro você daquele... Você tem que pensar e conhecer conhecer cada pessoa para você fazer um trabalho que seja a cara daquela pessoa, uma coisa personalizada, com afeto e com muito carinho. Bacana, Eva. A gente não tinha trazido ainda ninguém que trabalha com ponto cruz, então foi muito bacana, porque a ideia é sempre trazer as diversidades artísticas, né, que existe, porque alguém lá do lado vai se conectar. Pode ter certeza, você também vai ser um pontinho de inspiração na vida de alguém. Alguém vai ver a vovó aqui. Parabéns, Vi. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro hoje. Por nada, obrigada pelo convite. Que cada mulher possa sair desse encontro mais próxima de si mesma, reconhecendo no próprio corpo um território de sabedoria, cura e verdade. Que o conhecimento se transforme em acolhimento e o acolhimento em liberdade para ser quem se é em todas as fases da vida. Seguimos lembrando que amadurecer também é florescer com profundidade, dignidade e amor pela nossa própria história. Até semana que vem com muito mais inspiração para a sua vida.